Declaro aberta a presente reunião ampliada no âmbito das comissões de Constituição e Justiça, Deviação, Obras Públicas e Urbanismo e de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Florianópolis, com a finalidade de discutir a abertura de uma servidão entre as ruas Maria José Pereira e Gervásio José da Silva, na localidade de Carianos, em atendimento ao requerimento 097-2012, de autoria do vereador Badeco. Registro aqui a presença e convido para compor a mesa o vereador Ricardo e o vereador Herádio. Também convido aqui para compor a mesa, representando a comunidade, o senhor Zilto Santos e o senhor Luiz Valdecir. Informo que também foram convidados para esta reunião a doutora Ana Lúcia Hatman, procuradora da República em Santa Catarina, no Ministério Público Federal, a senhora Vera Lúcia Basso, superintendente da Floram, senhor José Carlos Howen, presidente do IPUF. Não pode sentar aqui mesmo. Isso. É isso, pode sentar aqui. O senhor Luiz Américo Medeiros, secretário de Obras, o senhor Rui Fernando Garcia, presidente da Associação de Moradores e Amigos do Carianos, senhor Fernando Anísio Batista, presidente da Associação de Moradores Recreio de Santos Dumont. As pessoas que desejarem fazer o uso da palavra, procedam à inscrição junto ao secretário da comissão, que é o Serginho, tá? Que prontamente vai escrever e vocês vão ter os seus momentos para poder falar na nossa tribuna. Eu solicito que o vereador Ricardo assuma a presidência para que eu possa utilizar a tribuna e falar a respeito deste nosso requerimento que foi nos solicitado. Eu até faço diferente, melhor. De repente é preferível passar a palavra primeiro para as pessoas que desejam se inscrever, depois os vereadores possam se manifestar. Eu acho que nós podemos entrar no consenso, se a comunidade quer falar primeiro, ou se dá uma palavra para a mesa. Então, só gostaria que o senhor fizesse essa inscrição ali, junto com o Serginho, nosso secretário. Isso. Eu vou só fazer a exposição do motivo que eu solicitei a audiência pública, e até para que os próprios nossos telespectadores saibam o real motivo dessa solicitação. Peço ao vereador Ricardo que assuma a presidência, por favor. Vereador Badeco, vou lhe conceder 5 minutos prorrogáveis pelo tempo necessário. Obrigado, presidente Ricardo. Quero aqui cumprimentar o vereador Herádio, o senhor Luiz, o senhor Zilto. Em nome dessa mesa, cumprimento todos aqui presentes no nosso plenário, cumprimentar todos que estão nos assistindo pela TV Câmara. Meu boa tarde. Esse requerimento de nossa autoria, que foi solicitado para a discussão de uma reunião ampliada, foi com a intenção de obter maiores informações e até também ouvir as partes que aqui interessam com relação à abertura desta rua que estamos aqui hoje discutindo, né? Que ainda não existe nenhuma denominação, porém, já há um projeto de lei por parte do vereador Herádio, tramitando nesta casa, para a abertura desta rua. Eu fui procurado pelos moradores do condomínio residencial Brasília de Moreira, da Rua José Pereira, no Carianos, através de alguns moradores que vieram nos solicitar para que nós pudéssemos intervir, até porque estavam abrindo uma rua em área de APP
e uma área privada. Eu, antes de tomar qualquer atitude, consultei a assessoria desta casa, como também a assessoria jurídica, e como também a própria Floran, antes de emitir qualquer opinião. Procurando essas entidades, fui informado que realmente procedia as informações que foram nos passadas, que realmente a rua estava para ser aberta, como eu acabei de dizer, em APP e de área privada. Quando recebi os moradores, que me trouxeram diversos documentos, eu já mostrei na TV Câmara, em alguns momentos que nos pronunciamos no plenário, boletim de ocorrências, também junto ao IPUF, junto à SUSP, todos os órgãos que respondem no município para esse tipo de ação, né? Então, temos aqui diversos abaixo-assinados, temos escrituras públicas certificando dos proprietários do terreno onde se deseja fazer a abertura. Então, eu acho que eu tenho bem claro, tá, e defendo, que realmente está sendo feita uma coisa que é incorreta, não é uma coisa correta, né? E defendo a não realização, a não abertura dessa rua, até porque não tem nada legal para que nós possamos ter outra opinião. Vou ouvir a outra parte, como também já ouvi os moradores aqui, vereador Herádio, vereador Ricardo, o representante da comunidade de uma rua, outro representante de outra rua. E daqui, gostaria, Serginho, que você pudesse providenciar essa ata o mais breve possível para que nós possamos juntar junto ao projeto de lei que, inclusive, este vereador avocou. Era esse, senhor presidente, o que eu tinha para relatar. Qualquer coisa, dentro de um consenso, irei pedir a palavra, se for o caso, para se manifestar novamente aqui na tribuna. Obrigado. Eu vou à condução dos trabalhos do vereador Badeco. Eu pergunto ao vereador Herádio se deseja se manifestar agora ou vai esperar algumas... O vereador vai se manifestar agora? Não, tá. Passa a palavra ao vereador Herádio. Por um tempo de até 5 minutos, nós vamos sempre, a mesa, ela vai ter sempre 5 minutos e nós vamos disponibilizar para os moradores sempre 3. Tá ok? Quero cumprimentar a mesa, em nome do vereador Badeco, que preside essa reunião, e nosso companheiro Passos, nosso companheiro Vinícius, nosso companheiro vereador Ricardo Camargo, cumprimentar o Marcos, que foi peça fundamental daquela comunidade, em nome das pessoas, coordenador daquela comunidade, as pessoas, cumprimentar todos vocês da outra rua aqui presente, cumprimento todas as pessoas aqui presentes também, a imprensa, a TV Câmara, enfim, todas as pessoas que estão nessa tarde aqui presenciando essa reunião. A gente sabe a história de uma comunidade. Eu, que convivi no Carianos durante minha vida, alguns 30 anos convivendo também, participando da comunidade do Carianos, e uns 3 anos atrás, eu estive convivendo com eles lá, e eles me solicitaram o calçamento ao executivo da parte final da Gervásio Silva. E prontamente, eu sabe que não é fácil, eu fiz um pedido ao executivo municipal, e o prefeito, no ano 2011, concretizou o sonho daquela realidade, seria de complementar e calçar a parte final da Gervásio Silva. Todo mundo sabe que a Gervásio Silva é uma rua estreita, com 3 metros de largura, comprimento grande, mais de 60, 70 moradores naquela rua, pessoas de poder aquisitivo baixo, tá? E por isso e eles me falavam sempre, Herado, o nosso grande problema, a situação da comunidade,
o caminhão do lixo vem e não volta. Então, a dificuldade está sendo nisso. E nós precisamos, um caminhão que vem trazer um móvel para nós aqui, entra, mas não sai. Enfim, a dificuldade é grande. Eu disse, pois é, eu só tomo alguma providência se vocês se unirem e tomar e falar para mim o que é que eu tenho que fazer. Aí, simplesmente, na parte final ali, na parte final da Gervalsa, ali no meio da última casa, um proprietário, Sidney, que morava no último lote antes de entrar na área verde, ela disse, o pedaço aqui é do meu pai, essa parte de trás, ele fez uma reunião, o pessoal que estava presente, o Marcos estava presente, várias pessoas da comunidade estavam presentes, e ele simplesmente fez a reunião e disse, não, eu dou aqui 6 metros. Até eles pediram 8, não, doemos aqui 6 metros. Já tinha um caminhozinho e tal, dou 6 metros para vocês fazer a travessa e tal. E isso eu conversei, pessoal, muita gente tem que ser lógico naquilo que a gente faz na vida. Eu conversei com o engenheiro Calica foi lá comigo, fez um traçado lá, nada de oficial. Ele foi lá por obrigação, a pedido da comunidade, que fizesse um traçado. Vamos ser claro aqui, verdadeiro. Ele simplesmente fez o traçado, eu falei com o secretário de obras e passaram o traçado para mim. Nada é oficial, tudo em transitório. E simplesmente eu reuni com as pessoas da comunidade colocaram algumas carregateiras, abriram um pouco mais, e quando já tinha passagem para o outro lado, depois de um tempo na frente, quando chegou no outro lado, as pessoas tomaram algumas providências, colocaram uma carrada de pedra, tudo bem. Colocaram, a comunidade retirou as pedras, passou para o lado, tudo bem. Depois colocaram uma outra carrada e lá se encontra até hoje a carrada de pedra. Então é o seguinte, ali, também o nosso companheiro Zilton esteve no meu gabinete, talvez fazendo essa mesma solicitação que fiz para o Badeco, o vereador Badeco. Eu conversei com ele algumas vezes, mas disse que não tomaria esse processo, que tinha assumido um processo com uma comunidade maior, da outra rua, e quando você faz uma coisa, você não pode fazer a outra. Então, ele fez algumas sugestões, que eu prefiro ficar quieto por enquanto, né? Vou me comportar dessa maneira. Então, o que fiz? Em nome da comunidade, eles pediram para mim entrar com uma travessa o projeto. Eu entrei com um projeto, uma planta, todo o projeto denominado, e solicitei que a Câmara aprovasse o projeto da travessa. Agora, quem é? O Herado pede, em nome da comunidade, tem mais ou menos 80 assinaturas, tem um pessoal da associação também que assinou também, tem umas assinaturas à parte. Eu vejo o seguinte, a gente está aí para trabalhar pelas pessoas, e por isso eu entrei com o projeto. Agora, a Câmara de Vereadores de Florianópolis vai decidir a sequência do projeto, a prosperidade do projeto. Senhor vereador, vou lhe conceder mais 2 minutos. Então a Câmara de Vereadores vai decidir se aprova o projeto ou se não aprova o projeto. Então, vai viabilizar a conduta, a necessidade das pessoas da outra rua, eu acho que tem que sinalizar, a gente não pode levar na vida pó, fogo, ferro. Eu acho que tem que sinalizar o fato que a outra rua é uma rua, assim, de pessoas que precisam muito mais, mas extremamente uma rua de 3 metros. O caminhão do lixo que vai e não volta, porque o retorno é complicado. Então eu queria que o pessoal da nossa Ana Pereira nos entendesse melhor isso aí e fizesse uma solidariedade entre as pessoas vizinhas do lado e cedesse e facilitasse essa ação e dar a eles o direito de abrir essa travessa para facilitar a vida deles, que é uma vida difícil, uma vida trabalhosa, mas que eles têm o direito de viver, afinal de contas, nós moramos em via pública. Então, inicialmente, senhor presidente, seria isso, mas voltarei na sequência. Obrigado, vereador Herade. Eu pergunto ao vereador Ricardo, deseja se manifestar? Senhor presidente, uma boa tarde, vereador Herádio, os componentes da mesa, meu respeitoso cumprimento a todos que se fazem presentes aqui nessa audiência pública. Queria, tão somente antes de
fazermos a análise mais aprofundada do problema e já tecer posicionamento em relação à situação, apontar alguns precedentes legais para entendermos o cenário geral da disputa que está se dando aqui nesse momento e o quanto que isso é um certo reflexo da ausência de planejamento urbano da nossa cidade. Eu digo ausência de uma forma caricatural. Obviamente existe um planejamento urbano na nossa cidade, mas ele tem dificuldades de ser implementado, tem diferentes mecanismos de fiscalização e de execução desse planejamento que, infelizmente, fazem com que hoje Florianópolis tenha uma ocupação, na sua grande maioria, irregular, sem a devida participação e efetiva execução por conta da Prefeitura. Nesse sentido, eu tive contato com o problema apontado nessa audiência pública, já desde um debate em plenário que foi colocado pelos vereadores. Eu queria que, para ajudar na solução do problema, que a gente faça uma análise um pouco mais desarmada do problema. Obviamente tentando encontrar solução para os moradores de ambas as ruas, entendendo aqui que obras não podem ser autorizadas e não podem ser executadas em vias que não são denominadas, que não são oficiais. Portanto, já tive acesso ali a alguns dados que eu acho que a gente vai ter que aprofundar um pouquinho melhor, constar no item orçamentário uma obra em alguma via, uma pavimentação, drenagem, qualquer obra que seja, em uma via que não é denominada, ou seja, ela não existe, isso não tem como acontecer. Então a gente vai ter que já partir desse pressuposto. O outro pressuposto é via pública, mesmo denominada. Se ela é denominada dentro de uma área de preservação, isso já é um outro problema. Isso não deveria acontecer. Então, isso já é um pressuposto que a gente deveria adotar na análise do problema. Obviamente, situações consolidadas, ocupações, mesmo que irregulares, já consolidadas, em que é impossível se recuperar a preservação da área, essa área ela deve ser entendida como ocupação consolidada e deva fazer parte daquilo que o Ministério das Cidades e que o Estatuto das Cidades aponta como necessidade de regulação fundiária. Ou seja, a área com ocupação consolidada ela deve ser transformada em área residencial ou área mista de ocupação para que as pessoas que vivem lá tenham a regularização da sua morada, dos seus direitos constitucionais de habitação, de urbanicidade. Portanto, os problemas apontados aqui, como a coleta de lixo, drenagem pluvial, esgotamento sanitário, que seja esgoto e seja abastecimento de água, tem que ser providos também na via. Portanto, a solução, além de cessão de uma área ali para a área de lazer, para o convívio cidadão, das pessoas que vivem ali, tem que ser buscado de alguma outra forma. Eu acho que a gente tem que partir desse pressuposto que aquilo que está sendo apontado de uma via aberta em área de preservação, ela legalmente é inviável, tampouco fazer a pavimentação ou drenagem pluvial de uma área que é a área de preservação. Então a gente tem que se unir aqui para procurar encontrar solução para os moradores que vivem na via não pavimentada, que acabei esquecendo o nome aqui, para que se tenha o acesso do caminhão do lixo, para que se tenha outros direitos constitucionais, mas que esse direito constitucional não seja alcançado através de uma irregularidade, como eu falei, a pavimentação e a abertura de uma rua em área de preservação. Mais um minuto, presidente, obrigado. Então, acredito que a gente possa consensuar, visto que todos somos cidadãos, detentores de direitos, detentores de cidadania, e buscando esses elementos de habitação, que em muitas áreas da nossa cidade não tem, como na área que vocês moram, mas a gente tem que alcançar esses direitos não
ultrapassando outros, né? Então, eu tenho certeza que o vereador Herádio, o vereador Badeco, nós aqui, enquanto Câmara de Vereadores, vamos poder ajudar na solução do problema, que seja a coleta do lixo, que seja através, sejam outros problemas, através da solução não ultrapassando os limites da legalidade. Obrigado. Agradeço ao vereador Ricardo. Eu passo a palavra aqui ao nosso amigo Luiz Valdeci, para se manifestar. Conversar com vocês. Meu nome é Luiz, sou morador da Gervásio José da Silva. Venho com meus vizinhos ali, todos moradores da rua, repito, todos moram naquela rua. E nós viemos aqui solicitar uma solução para o nosso problema. Somos compostos, a grande maioria, por trabalhadores braçais, pessoas simples, que enfrentamos problemas do dia a dia. A nossa rua, ela tem em torno de 600 metros, de mão única, onde por muitas vezes há encontro de carros, e há momentos que tem que haver a ré de carro por mais de 200 metros, pondo em risco a vida de pessoas, de crianças, de menores. Eu tenho uma criança de 7 meses, que preciso levar para a creche todos os dias. Levo de carrinho, de bebê. Por várias e várias vezes eu tive que pegar o carrinho do bebê, sair da rua, me encostar no muro para conseguir passar o carro que vinha ou de frente ou de trás de mim. Então esse é o nosso problema. Nós não viemos aqui para criar problemas, conflitos, brigas. Nós queremos o quê? Uma solução para aquela nossa realidade que está terrível. Agradeço imensamente o esforço do vereador Herádio. Esperamos a visita do Badeco, dos outros para lá, para conhecer nossa realidade, ver quem nós somos, saber que a situação que nós estamos vivendo por falta de um planejamento, uma falta de organização, e nós não pedimos nada, apenas uma solução, uma alternativa. Tempos atrás, a questão de uns 3 meses, um caminhão de lixo quebrou lá, logo na entrada na rua, acho que mais ou menos uns 100 metros, 200. Pois bem, ficamos quase 3 horas parados, sem ninguém entrar e sair naquela rua. E se houver necessidade de uma criança que passa mal, de um senhor que está passando mal, uma mulher grávida que precisa de um atendimento imediato, vamos fazer o quê? Vamos sair voando? É isso que eu pergunto, vamos sair voando? Não temos condições, não queremos nada ilegal, nós queremos o quê? Uma coisa legal, uma alternativa para nós. É só isso que nós pedimos, o direito de ir e vir. Nós estamos nessa luta, estamos nessa briga há vários anos. A coisa cada vez mais difícil. Nós temos ainda a alternativa de um terreno que mais ou menos deve ser o quê? Em torno dos 20 metros, que ainda não foi construído. E quando esse senhor fechar esse terreno e construir, nós não temos alternativa. Se 2 carros se encontrarem, um vai ter que dar ré aproximadamente 100, 200, 300, 400 metros. Não sabemos as consequências. Então, esse é o nosso pedido. Nós não queremos briga, não queremos confusão. Nós somos trabalhadores, pagamos nossos impostos. Nós queremos o quê? Apenas uma solução. E nós vamos pedir isso para vocês. Alguém tem alguma coisa que eu esteja esquecendo aqui? Talvez quero falar, que eu não falo por mim. Eu não preparei discurso. Eu vim pessoa simples. Vim aqui em nome da comunidade falar. Então, se alguém esquecer alguma coisa, alguém, por favor, me lembre. E é isso que eu peço para vocês. Gostaria de aproveitar a sua presença na tribuna para questionar aqui de uma forma construtiva. Né? Sim, claro. Forma construtiva. Vocês, enquanto moradores, já pensaram em outra possibilidade de solucionar a situação de vocês que não a abertura daquela rua, daquela via? Olha, ali é a alternativa que nós vemos, porque se ali dizem que é área de preservação, parece-me que não é. Parece-me que não é. Não tenho a lei em mãos, mas parece-me que não é. Eu não sei. Depois me oriente se eu estiver enganado. Se ali é preservação, a continuidade é maior, é mais ainda preservado, porque ali, a partir daquilo, é mangue, área verde. Então, vereador Badeco, vamos um dia conversar conosco lá. Vamos bater um papo, tomar um cafezinho conosco. A gente tentar... Só continuando a minha indagação, assim, ó, procurei explanar no início da minha fala ali, de que esse problema ele vai ter que ser melhor estudado, inclusive com a assessoria de engenharia aqui da casa. Sim. Então, eu estou sugerindo aqui que a gente pense em soluções A, B e C. Não exista uma solução só. Porque, assim, ó, como o senhor mesmo falou, que
Não se tem certeza se é área de preservação, mas tem uma possibilidade de ser. Mas tende a não ser. Parece-me que não é. Tudo bem. Tudo bem. Eu estou Desculpa. falando, estou procurando Tá bom. explorar aqui as soluções, procurando achar uma solução. Sim. Se a gente ficar nesse debate, não é área de preservação, a gente não chega na solução. Tudo bem. Talvez a solução seja a gente encontrar outra saída. Então, eu estou aqui, inclusive, pedindo, né, a opinião de vocês que vivem lá. Eu não conheço a situação, eu não fui até lá ainda. Me prontifico aí em qualquer momento desse, que a gente puder fazer isso para ajudar na solução. Mas eu gostaria, até solicito aos moradores que pensem outra solução também. Um balão no final da rua, a abertura de uma via para o outro lado. Estou jogando ideias. Eu vou reiterar, eu não conheço a via, eu não conheço a situação. Estou aqui como parceiro na busca por solução e eu estou pedindo para vocês, então, para levantarem possibilidades para se melhorar a situação de todos que vivem ali, para que a situação não se dê a partir do conflito, se dê a partir de um consenso. Então, é isso que eu estou sugerindo aqui. Se não houve ainda esse aprofundamento, né, de opções, sugiro aqui que a gente faça isso. Fico muito grato pela sua... É isso que nós queremos, não queremos conflito, nós queremos uma solução, uma sensibilização para o nosso problema. É isso que nós estamos pedindo, né? E confio muito no bom senso, né? No bom entendimento das pessoas, dos vizinhos, dos moradores da outra rua, né? Dos vereadores aqui, e nós estamos buscando essa solução. Mais? Tem mais tempo? Se eu tenho mais... Tá. Obrigado, vereador Herado. O vereador Ricardo tem que se retirar, que tem um compromisso. Se eu tenho mais algo a falar? Não, seria isso. Eu não sei se eu quero expor alguma coisa. Não, que eu posso, não, é o senhor. Não. Os outros depois tem a... Só isso. Vão ter. Obrigado. Eu passo agora a palavra ao senhor Zilto, da Rua Maria José Pereira. Boa tarde a todos os vereadores, às autoridades presentes e a todos os públicos em geral. O que nós estamos aqui só ratificando o que o nosso colega da outra rua, Gervásio, está colocando, é que realmente ninguém está querendo briga ou querendo outra coisa, até porque o cidadão não é movido por brigas, e sim por entendimentos. Né? O que nós estamos, na realidade, querendo, a gente até compreende a situação da rua Gervásio, assim como vocês são trabalhadores, também nós da rua Maria José Pereira também somos trabalhadores, somos simples, demos duro para conseguir os nossos terrenos. Quando nós compramos os terrenos lá, nós tivemos a surpresa de que quando a gente foi fazer um benefício naquela área, era de preservação, a Floran, inclusive, teve várias vezes lá, não permitindo que a gente desmatasse, nem cercasse, até porque aquela área lá é um condomínio, daria direito a nós cercarmos, até em respeito até a Floran, e até porque a Floran também não permitiu, nós não fizemos nada. Então, só para vocês terem uma ideia, tudo aquilo que está ali, 200 metros para cima, pertence a nós, moradores, que nós gostaríamos, como vocês falaram, que são trabalhadores, nós também gostaríamos de ter a posse real dessa propriedade, que está aqui, inclusive aprovado no dia 2 de setembro de 79, através da Lei 28005 da Prefeitura, e com a anuência dessa casa. Então, meu colega, na realidade, a gente tem que tentar procurar, juntos, unidas as duas ruas, uma outra solução. De repente um bolsão, de repente que a prefeitura faça um alargamento de outra natureza, porque nós também se vimos lesados, porque nós temos a propriedade, queremos usufruir delas e não podemos. Assim como vocês também querem usufruir, nós também não podemos. Então, eu acho que a gente teria que ter um consenso. A gente até procurou o vereador Herádio, que até agradecemos aí tendo recebidos, até propomos umas alternativas, de repente, de fazer essa via. No final, a gente doaria um terreno, ou algo semelhante assim, para a comunidade, que a prefeitura, evidentemente, e a Floran pudesse liberar, mesmo sendo área de preservação, mas aí beneficiaria o quê? Todo mundo, tanto a rua do lado de cá, quanto a rua Gervásio. Então, propostas, eu acho que a gente pode ter um consenso de fazer. O que nós não gostaríamos, que essa casa, inclusive, respeitasse, inclusive os órgãos como o Ministério Público Estadual e Federal, é o que determina a lei, porque eu acho que a lei tem que ser igual para todos.
A gente tem que partir do embasamento de que todo mundo é igual perante a lei. Que a lei nos garante, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, o direito de propriedade. Que eu acho que é isso que todos vocês, quanto nós também queremos. Imagine só, nós, por algum motivo, ou alguém, querer invadir a sua propriedade, seu terreno, vocês não gostariam também. Então é isso que a gente está querendo. Eu acho que se nós unirmos todo esse pessoal que está aqui, em busca de uma solução da rua Gervásio com a Maria José Pereira, eu acho que nós vamos encontrar muitas soluções, porque todos nós aqui somos inteligentes. Tenho certeza, muitas ideias poderão prover daqui de uma solução. Então, o que a gente está querendo é isso. Eu agradeço, inclusive, o doutor e o vereador Badeco, que tem incansadamente, né, na luta pela legalidade do que é correto, porque nós estamos aqui, na realidade, pedindo nada mais do que a legalidade do que é de direito, o que é correto. Nós não queremos nada tomar de ninguém, nós não queremos prejudicar ninguém, a rua ABC, o cidadão ABC. Nós queremos o que é de direito. Nós queremos usufruir também daquilo que a gente pagou com muito suor, aquela propriedade ali. E a gente não pode fazer nada. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, vai a Floran lá, a Guarda Municipal, a Fátima. Então, nós não podemos fazer nada. Então, eu acho que o direito tem que ser igual para todos. Senhores, se mais alguém quiser fazer alguma colocação, estou às ordens. Obrigado, vereador. Obrigado ao senhor Zilton. Eu, antes de passar a palavra aos convidados e demais pessoas presentes, solicito que, ao se manifestarem, identifique-se pelo nome completo, informando se representa oficialmente algum órgão, associação, e use o microfone para a gravação de sua manifestação para o devido registro em ata também, tá ok? Eu vou passar a palavra ao senhor Messias Guimarães, é isso, né? E antes de me pronunciar em alguma coisa, eu queria dizer para todos aqui que tem. Eu tenho uma casa na rua Maria José Pereira e tenho uma na Gervásio José da Silva. Tá? Então, eu acho, e eu já propus a algum vizinho ali, que parou e me indagou e conversou comigo, se a gente, para assinar e para abrir rua, e eu comentei com ele na época até. Olha só, aquilo ali é uma área de APP, é particular, e precisa ser respeitado porque tem dono. Então a gente precisa abrir uma solução. E nós, que moramos na Maria José Pereira, propusemos uma solução, que foi uma rua no final uma via no final da rua. Tá? Então, só a primeira parte. Quero dizer para vocês também que o vereador Badeco está de parabéns por ouvir as duas partes. Porque até agora o vereador Irádio nunca foi na Maria José Pereira, nunca perguntou quem é o dono do terreno, nunca perguntou se era APP, nunca perguntou nada, simplesmente foi imposto no orçamento participativo de R$10.000 e vamos abrir uma rua. Isso há 10 anos já aconteceu lá, há 10 anos atrás eu fui ameaçado por pessoas daquela rua, que são pessoas de bem, são pessoas trabalhadeiras, tenho muitos amigos lá, tá? E tenho uma casa lá. Mas eu acho que as coisas têm que ser respeitadas. O vereador Irádio falou que para trabalhar para as pessoas, ele trabalha para as pessoas, realmente é um legislador, ele tem que legislar, ele tem que criar leis, mas ele ouviu aqui, ele falou na tribuna, ele ouviu o engenheiro, ele ouviu a comunidade, ouviu a Floran. Aliás, a Floreira não ouviu todo mundo, só não foi na Maria José Pereira. Engraçado. Então quer dizer que uma pessoa que trabalha para a comunidade, é um legislador e não quer obedecer à lei, o senhor me desculpe a minha franqueza, o senhor me desculpe. Tá? Então tá. Porque nós também não fomos ouvidos. Um morador indagou para mim e perguntou, eu dei uma solução. Conversei com ele e falei, assim, assim, assado. E é legal isso. A comunidade se unir, abrir o que tem que ser aberto, fazer uma rua, tem que ser feita, é uma necessidade. Outra coisa que eu quero falar para o seu vereador Irádio, que eu gosto muito da realidade, porque eu tenho uma casa naquela rua. Tá? E se os caminhões não voltam, já deve ter uns 1000 caminhões lá no final da rua. Porque todos os caminhões entram e voltam, com dificuldade é verdade. Com muita dificuldade, é verdade. Mas entram e saem. Então a questão é essa. Vocês querem ser respeitados,
Mais 2 minutos para o senhor concluir. Vocês querem ser respeitados na rua Gervásio José da Silva, é como o nosso vizinho disse, nós também queremos ser respeitados. Sabe, a minha casa na rua de vocês vai valorizar mais com a via, mas eu não posso ultrapassar a lei, eu não posso passar por cima de todo mundo, como já foi feito uma vez. E ela foi fechada porque eu me pus à frente disso. Então há uma questão a esclarecer, uma questão para fazer uma norma, para ajudar eles e para ajudar nós. Eu comentei até com o vizinho que me propôs para assinar a lista, e ele disse para mim, e eu fiz a pergunta para ele, se o terreno fosse teu, tu permitirias? A resposta dele falou, eu matava, eu fazia. Então, quer dizer, quando nós precisamos... mas então escuta, tu falou para mim, escuta. Não, escuta, você falou, eu falei assim, ó, se o terreno fosse seu, você permitiria? Você falou assim, não, eu matava, porque o terreno é meu. Então a gente não está querendo discutir aqui, ou discussão, ou quem vai fazer isso, ou quem vai deixar de fazer aquilo. Nós só estamos querendo que respeite o que é devido da Maria José Pereira e o que é devido da Gervásio José da Silva. Só que eu não posso impor a vida das pessoas, chegar aqui, vou abrir, vou botar uma máquina, como botaram, derrubaram. Eu fui lá conversar com o maquinista que estava lá, o maquinista falou, o Herádio mandou eu derrubar isso aqui, pronto. Se ele mandou, se não mandou, ele vai conversar com o maquinista, porque ele falou para mim. Então essa é a questão do vereador Herádio com o maquinista. Então a questão é essa, assim, eu vou respeitar, vocês falar, mas vocês têm que respeitar eu também, porque eu moro lá e respeito as pessoas. Respeito dos dois lados. Eu entro e saio daquela rua, não ofendo ninguém e faço a coisa correta. Então é uma coisa correta, é benefício para Gervásio José da Silva, vamos criar uma solução, vamos. Mas até hoje ninguém procurou a gente para conversar, nem o vereador. Eu agradeço, senhor Messias, eu agradeço o senhor. Eu passo agora a palavra a Mauro José de Souza, é isso? Mauro José de Souza, da rua Maria José Pereira. O meu nome é Mauro José de Souza, representante da Maria José Pereira. Uma coisa que tem que ficar bem esclarecida é que toda essa questão por parte da nossa rua não tem nada a ver com as pessoas, e sim com as atitudes. Então, claro, nos surpreendeu de repente que uma máquina fosse na madrugada, vamos esquecer por enquanto, não vamos esquecer depois, mas por enquanto vamos esquecer a questão ambiental, mas a questão do respeito à propriedade, como foi dito aqui. Então, quer dizer, a gente esperava até que, de repente, algumas pessoas pudessem vir até a gente, e a coisa, quem sabe, até encaminharia de forma diferente também, mas não houve isso. Então, quando foi colocado aqui das pedras, ressaltado as pedras, como colocaram as pedras, nada mais é do que a reação sobre a ação. Houve uma ação de querer tomar posse indevidamente, sem nenhuma documentação, como o vereador Herádio disse que entrou com um projeto, mas esse projeto não foi aprovado. Então, acho que nada poderia ter sido feito sem que antes tivesse uma legalidade. Né? Então, não foi o que aconteceu. O que nós pensamos lá é o seguinte, quando a gente comprou o terreno, assim quando vocês compraram, a gente sabia a real situação de cada rua. E é claro que quando vocês compraram, não estou aqui discutindo a questão financeira de cada um, social, não é isso. Mas claro que quando compraram, existia um valor menor do que do outro lado, por essa questão, né? Em função do custo-benefício. Então, se nós tínhamos uma rua mais estreita, provavelmente o lote menor é mais barato. Foi comprado com essa condição. Assim como, quando a gente comprou do outro lado, a gente comprou sabendo que tinha, o nosso lote é pequeno, mas tem uma área de preservação, uma área comum que consta na nossa escritura, isso é indiscutível, tá ali, todo mundo sabe. E a gente sabia e comprou pensando nisso. E mais, a nossa questão maior, vou falar até pessoalmente, é a questão de segurança. Então, quando a gente pensou em comprar, falando de mim, quando eu comprei o terreno ali, eu valorizei o fato de que era uma rua que não tinha saída. Porque hoje, todo mundo sabe, uma facilidade de fuga é uma facilidade de atuação indevida. Né? Então, ali, as pessoas que entram na rua são as pessoas que saem, a gente conhece a vizinhança e tal, não temos problema com a vizinhança, e também não estou em nenhum momento me referindo aos moradores da outra rua. Eu estou dizendo o fato de ter esse acesso. Mas,
Quanto a isso, pensando agora no outro lado, é que foi proposto aquela rua lá no final. Falando de solução, como o vereador Ricardo falou, eu acho que deve ter. Eu, inclusive, nesse momento, eu pensei, que eu não tinha pensado ainda, é o seguinte, temos o problema da rua estreita e temos um terreno doado pelo Sidney. Então, por que não se usa esse terreno para fazer o retorno? Né? O caminhão pode fazer o retorno nesse terreno doado, não precisa atravessar o outro lado. E, além disso, pode ser feita uma rotatória lá no final. Isso, os engenheiros é que vão dizer qual a melhor solução, mas que existe já uma solução para retorno, existe. Então, digamos, uma rua de 400 metros lineares, né? Abrir uma travessa lá, não vai resolver o problema de encontros de carro. Se esse encontro acontecer nos 200 metros, ele vai ter que dar ré 200 metros, de qualquer jeito. Ele não chega a solucionar, não representa uma duplicação. Representa um paliativo onde está interferindo na vontade e no direito de outras pessoas. Bom, eu acho que... Bom, o que eu falei no início e não queria esquecer, é que daí, como foi falado aqui, nós entramos com um processo para... um pedido, não é um processo, pedido para fechar a Floran, né? Na Floran para fechar. Ainda não temos autorização, porque tem uma série de exigências. Então, como é que se foi tomar a decisão de derrubar árvores para abrir um acesso? E é claro, se foi feito à noite, sem avisar, sabia-se que estava fazendo uma coisa que não era legal. Então, o risco de quem estava fazendo já estava premeditado. Esse risco já existia. Então, o que nós fizemos foi apenas uma prova, colocar as pedras, para mostrar que nós não concordamos. Por quê? Vocês sabiam que com essa derrubada lá, se a gente não tomasse atitude, nós, como proprietários, seríamos responsabilizados pela devastação da natureza? Então, existe uma responsabilidade e um problema que foi jogado no nosso colo na madrugada. Então, nós, como disse no início, nada contra as pessoas, só resolver o problema dessas atitudes e que não prejudique vocês e não prejudique a nós também. É isso aí. Obrigado. Eu agradeço ao senhor Mauro. Eu passo a palavra agora à senhora Sandra Maria Raimundo, presidente da Amocop, e também gostaríamos de perguntar se tem mais alguém que deseja se manifestar, porque vamos encerrar as inscrições. Só um minuto, por favor, dona Sandra. Dona Sandra, até 3 minutos, ok? Boa tarde a todos. Bom, eu, além de presidente da Associação dos Moradores da Costeira, eu também sou assessora do vereador Herádio. E é muito lamentável o que está acontecendo, né, hoje aqui, pela questão dessa via. Pois bem, o senhor Zilton, no dia 3 de 11 de 2011, às 14h16 horas, ele entrou no nosso gabinete pedindo para conversar com o vereador. Certo, né, seu Zilton? Certo. Preocupado com essa travessa, que não queria que abrisse, porque ele tinha um projeto de lotear para vender a área verde. Certo? Se eu seja homem e vesta a sua calça, porque eu sou uma pessoa de respeito e foi isso que o senhor falou. Foi. Bom, gente, eu não estou aqui para defender o vereador. Eu estou aqui para falar a verdade. Verdade. Quem não, eu até respeito a questão se ele chegasse lá e dissesse que o terreno era de vocês e que queria preservar a área verde, com certeza o Herádio, eu estava no lado do Herádio quando ele teve essa conversa. O meu irmão é policial e ele também esteve lá e ele sabe muito bem dessa conversa. Eu não estou mentindo e eu estou sendo realista.
E aí, o que é que ele fez? Ele pediu para que a rua Servidão Maria Gervásio, isso aqui quem fez foi eu, tá? Rabisco. Maria José Pereira seria uma pequena via. E a Gervásio vai 600 metros. Ele queria que viesse a rua até o final, fazer aqui e para lotear esses terrenos, para vender. Agora, vocês pense o que quiser. Eu não sou mulher de mentir. Eu estou falando a verdade e é o que houve lá. E eu tenho meu irmão, que é primeiro sargento da polícia, ele estava lá também e ele sabe muito bem o que aconteceu. E foi isso. Então, se tivessem aqui, se ele tivesse ido lá falando da área verde, com certeza o vereador ia chamar vocês e a conversa ia ser diferente. Como ele não teve... 2 minutos, vereador. Como ele não teve êxito no que ele queria, porque o vereador, ele trabalha sério, pode não ter sido, até porque o vizinho, isso é outra questão, tá, gente? Eu não estou aqui defendendo nenhuma rua, nem outra. Eu estou falando a verdade. Eu só vim aqui para falar exclusivamente a verdade. Aí o senhor Zilton procurou o nosso nobre vereador Badeco para conseguir uma solução e como não, de repente não dá de uma forma ou de outra. Mas foi isso, lamentavelmente foi isso que ele foi pedir, para lotear e vender. E é verdade, eu não estou mentindo, ok? Muito obrigado. Do seu Zilton, como o senhor foi citado, seu nome, eu vou dar-lhe direito de resposta, mas após nós ouvirmos as outras pessoas que estão aqui inscritas, tá? Eu passo a palavra agora ao senhor Sérgio Porto. Eu só gostaria de saber o nome do senhor. O senhor quer falar também, né? Isso? Não? Tá. Que eu vi o senhor com a mão levantada, desculpa. Ah, tá. Pode falar, meu querido. Só um minutinho, por favor. Boa tarde. Bom, primeiramente eu vou falar a questão do nosso amigo ali. Tem cabelos mais brancos que os meus. E realmente eu parei ele para falar, a gente estava fazendo um abaixo-assinado, e ele falou que tinha proprietário, que tinha dono do terreno, e ele perguntou se fosse meu, eu falei que se fosse meu, eu acampava lá e não deixava ninguém passar. Matar eu não falei. Agora, o senhor está surdo, eu não sei. O senhor é mentiroso, o senhor é. Agora, eu deixei o senhor falar. Eu gostaria de solicitar que não há esse debate. Eu gostaria que o senhor levasse na questão, e não tanto o senhor quanto o senhor Messias, não entrasse no debate aqui. Nós não viemos aqui para debater, nós viemos aqui para tentar solucionar o problema. Tá Se certo. a gente começar a ter uma discussão de debate entre um e outro, eu vou encerrar a sessão. Tá certo, mas Ok? como o senhor deixou o senhor ali... Não, mas eu estou lhe responder, né, pedindo, eu tenho que responder. mas em momento algum ele não chamou o senhor, ele não lhe atingiu, chamou de Agora, mentiroso. em questão ao vereador Herádio, como agora mesmo o senhor advogado ali confirmou, ele esteve conversando com o vereador Herádio. Então, o Herádio escutou as duas partes, ele é representante. Não sei o que conversaram, mas ele mesmo confirmou que esteve no gabinete e conversou com o seu Herádio. Agora, como o vereador Badeco disse, não estamos para conversar sobre isso, né? Estamos aqui é o seguinte, eu acho assim, eu falo em nome dos meus vizinhos. APP não é, porque foi agora, acho que foi no dia 22, a Câmara Municipal concluiu definitivamente, isso está na internet, para qualquer um puxar, tá? Que aquela área é área 5, área exclusivamente residencial. Agora, se tiver realmente proprietário, nós não temos que fazer nada lá. Isso é respeitado, você me entendeu? A não ser se a prefeitura indenize o proprietário, se a Floran permite alguma coisa. Você entendeu? Voltando ao assunto, eu nunca deixei o nosso amigo ali voltar de ré. Eu sempre encostei minha Kombi.
Eu faço isso com todos os moradores. Você me entendeu? Até hoje. Amanhã ele vai saber o que é voltar de ré. Entendeu? Aí, um outro caso. O nosso colega ali propôs um bolsão, né? Uma área para... Isso aí nós já temos. Nós temos um lugar onde que o caminhão ele faz a manobra, ele entra de frente, faz a manobra, faz meia rua de ré. Mais um minuto, senhor. Tá. Só que isso está a 340 metros do início da rua. Você me entendeu? Se acontece alguma coisa antes disso, entendeu? Não tem jeito. E o nosso amigo Marcos ali, ele não pediu a palavra, mas uns dias desses atrás caiu um armário em cima da filha dele, e ele só conseguiu chegar no hospital porque o irmão dele, que mora lá no outro lado da avenida, fez a baldeação. Ele levou o carro, tinha um caminhão descarregando, e aí o irmão dele foi com o carro até o caminhão, tirou a menina do carro dele, botou a menina no carro do irmão e chegou no hospital. Então, se tiver alguma condição, eu queria que vocês vissem só essa dificuldade da gente. Agora, se tiver realmente dono, você me entendeu? Se não puder, nós não queremos pegar nada de ninguém. Você entendeu? A gente só queria uma solução para uma situação que está difícil. Vou lhe conceder mais um minuto. Obrigado. Eu não tenho filho, eu tenho carro, 2, tenho moto, também que nem meu amigo ali, eu tenho apartamento em São Paulo, eu tenho outras casas, você me entendeu? Para mim isso não faz coisa, para mim não tem diferença. Se tiver caminhão eu saio com moto, você me entendeu? Se tiver coisa, isso não é problema, eu falo mais pelos os outros da minha rua. Tá? Eu agradeço. Obrigado. Eu agradeço a compreensão e a sua maturidade no seu pronunciamento. Senhor Zilton, o senhor tem 1 minuto para ser o seu direito de resposta, tá? E depois eu vou passar a palavra ao vereador Herádio para as considerações finais. Tá? O nosso amigo também aqui pediu, vou lhe dar 1 minuto também, tá ok? E depois nós vamos para as considerações finais. E algumas soluções já foram propostas, como a abertura, como o bolsão, como uma rótula, né, no final da rua, é isso? Então, gente, depois aqui debate, não debate, né? Pedimos para fazer os encaminhar para a secretaria, fazer os encaminhamentos, até... Me causa muita estranheza, a Florana não está presente, o IPUF não está presente, Secretaria de Obras... desculpa, está ali, desculpa, estão presentes, né? O único representante da Prefeitura está ali. Até depois, se tu pudesse se manifestar, eu faria questão até que, pelo teu conhecimento vasto, iria enriquecer muito a nossa reunião ampliada. Por favor. Eu acredito que houve um equívoco da presidente da associação, porque da forma que ela colocou. Nós realmente, eu procurei ela sim, criei alternativas, deixei cópia com o nosso vereador Herádio, pedindo uma solução. E que nós gostaríamos também de usufruir daquela parte, se por acaso ele conseguisse, junto, que a próprio nosso colega ali agora disse que não é preservação, é assim, mas nós acreditamos que é preservação, porque a Florana nos disse assim, que é preservação. Mas se for isso, melhor ainda, porque nós somos o proprietário, nós temos escritura registrada em cartório, registrado no título de documentos. Então, o que nós propomos é uma alternativa para vocês também. Inclusive, foi isso que nós fizemos lá. Eu estive realmente no gabinete dele, representando a comunidade e a rua, e propomos, inclusive, isso. Que ele até, politicamente, ajudasse a doar lá uma rua, que levaria um nome, assim que fosse escolhido, mas que beneficiasse as 2 ruas. Porque nós somos proprietários também, não estamos querendo. Agora, em momento algum, eu falei que eu queria vender. Porque, imagina, como é que eu vou vender uma coisa que não é minha? Mesmo que eu tenho aqui a escritura, eu tenho a escritura do que é meu ali, porque ali eu tenho lotes também. Mas são 10 pessoas. Como é que eu vou poder vender todos os lotes ali? Ninguém me deu procuração, ninguém me deu nada para vender. Então, isso é um equívoco da nossa colega, provavelmente interpretou de uma forma equivocada. Ok? Mas, olha, só refiso e até sugiro, a gente, de repente, fazer um grupo entre as 2 ruas,
até com os dois vereadores, nos ajudando a mediar e buscando soluções junto aos órgãos governamentais, para a gente buscar uma solução. O nosso colega ali falou muito bem, inclusive, parabéns às tuas colocações aqui, de respeitar, inclusive, a propriedade particular. O que a gente quer realmente é uma solução. Obrigado, senhor Zilton. Eu passo a palavra ao Luiz, quer se manifestar novamente? Rapidinho. Vou te dar 1 minuto, então. Vai lá, meu amigo. Nem 1 minuto? Então tá bom, Luiz. Então tá bom. Agradeço a tua... Só um minutinho. Não, nós estamos cansados, não. Nós estamos aqui, a nossa obrigação de estar aqui para ouvir a comunidade. Esse é o nosso dever como parlamentar. O dever, por mais prazeroso que seja, leva ao cansaço, não é? Então, vocês devem estar cansados, assim como eu também estou, apesar de ser por uma boa causa justa. E eu gostaria de agradecer imensamente aos vereadores que se puseram à disposição, sobretudo ao Herádio, que expôs à disposição, esteve nos ouvindo. E eu gostaria de fazer uma pergunta, não é animosidade, mas alguém falou aqui que o vereador Badeco ouviu as duas partes. Eu gostaria só de saber, hoje, e aí falar que o Herádio não ouviu as duas partes. Deve estar surdo, né, Herádio? Deve estar surdo, porque até agora não viu. Então é só isso que eu queria reforçar o convite. Estamos abertos ao diálogo, vamos procurar uma solução, porque nós não aguentamos mais, a situação está crítica. E outra coisa, a rua é de mão única, o problema é quando os carros se encontram. E aí, alguém tem que dar ré 300, 400 metros. Esse que é o problema. Então, obrigado por esse momento. Quer mais 1 minuto? Vou dar mais 1 minuto. Não, vou lhe conceder mais 1 minuto. Então, tá bom. Então, agradecer, dizer que nós não queremos uma animosidade, nós queremos uma solução para o nosso problema. Somos simples trabalhadores, pagamos nossos impostos e queremos o nosso direito de ir e vir, e não somente de vir, que está garantindo a Constituição. Obrigado, nosso amigo Luiz. Bastante espontâneo. Eu agora quero ouvir o nosso amigo Calica aí. Gostaria que... Inclusive, nós temos aqui um projeto. Já tem um projeto, né, Calica? Um pré-projeto do IPUF. Eu vou aqui lhe conceder 3 minutos. Se você necessitar de mais, eu lhe darei. O Herádio até me citou no começo da sessão. Boa tarde a todos. Eu fui lá com o Herádio dar uma olhada. Na época que ele me suscitou, faz acho que uns 2 anos. A gente deu uma olhada, ele mostrou o terreno na rua Gervásio e disse que o terreno seguinte seria uma área verde da prefeitura. Eu fui fazer até uma pesquisa e não descobri que era área verde da prefeitura. Mas escutei alguém lá do Carianos dizer que isso era uma área verde de um condomínio. Só que daí eu fui verificar a rua do condomínio, como é o nome, né?